né? Porque estava iniciando a lavoura aqui na região. Muitos nem acreditavam que dava certo, os goianos chamavam os gaúchos de louco, abrir chapadão aí que não produzia nada, né? Falando com um cliente ontem, ele falou que teve um ano que o javali acabou com 50 hectares de lavoura de milho, ele fez as contas lá, foi um prejuízo de mais de 500 mil reais. Donald Trump assumiu dia 20 agora e isso pode mudar o jogo geopolítico e impactar o agronegócio brasileiro. Fala, turma, meu nome é Álvaro Santos, sou advogado e atuo há mais de 10 anos exclusivamente para produtores rurais. Sou sócio fundador da Álvaro Santos Advocacia de Precisão, autor do livro Holding Rural, com mestrado em Planejamento Patrimonial. Esse é o nosso programa Histórias do Campo e o nosso propósito aqui hoje é apresentar a trajetória de produtores rurais de sucesso, as suas lutas e as suas conquistas nessas batalhas permanentes pela produção sustentável. Você pode assistir a nossa conversa pelo canal da Álvaro Santos Advocacia no YouTube ou, se preferir, pelo podcast Advocacia de Precisão no Spotify. Bom dia, pessoal! Este é o nosso 5º episódio do podcast Histórias do Campo. E hoje temos a alegria, a honra, a felicidade de recebermos Osvílio Basílio Sandri aqui no nosso programa para contar toda a sua trajetória, todas as suas lutas, conquistas, obstáculos, uma história extremamente inspiradora para as próximas gerações. Bom dia, Osvílio, uma felicidade receber você aqui hoje. Bom dia, Álvaro. Obrigado pelo convite e estamos aí para colaborar também. Osvílio, nossa conversa, nossa prosa, geralmente a gente divide em 3 partes. Na primeira, você conta as suas origens, o início, né, onde nasceu, pais, irmãos, né, a vinda depois para o sudoeste goiano. Num segundo momento, nós gostaríamos de escutar sobre o seu trabalho, sobre a sua atuação na liderança do CTG Querência Goiana, que é uma liderança extremamente exemplar. E na terceira, entender a sua visão de futuro para Jataí, para o Sudoeste, para o agro brasileiro. Então fica bem à vontade, o papo é bem estreito, conte-nos um pouco aí do início da sua trajetória de vida. Então, Álvaro, eu agradeço o convite, estamos aí para colaborar com o seu programa ali. Então, eu sou filho de família de agricultores lá do Rio Grande do Sul, nascido em Colorado, no Rio Grande do Sul, né? Aos 26 de fevereiro de 1956, bom tempo já, vai né? Uns bons dias aí. Né? 68 anos, já quase 69. E estamos aí, sou de uma família de 14 irmãos, são 3 falecidos, e o resto está espalhado nesse Brasil lá fora. E tem uns quantos no Rio Grande do Sul, tem no Mato Grosso, Goiás, Minas, Tocantins. Conquistaram o Brasil, Sandris. Então, sempre envolvido no agronegócio, né? Toda a família. A família Sandri tem ascendência italiana, Osvílio, como é muito comum lá no Rio Grande do Sul? Então, meu pai é Levino Sandri, que é descendente de italianos. Minha mãe é Teresa Favaretto, também descendente de italianos. Então, a minha geração é toda de descendentes de italianos. E a gente tem um pouco de sotaque italiano até hoje. Gosta de comer uma massa, um macarrão, um galeto. Tem uma polenta, com certeza, né? Isso não pode faltar na mesa do italiano, né? E eu, inclusive, gosto muito da polenta, da massa também. Osvílio, lá em Colorado, os seus pais já trabalhavam na atividade rural? Como que foi esse início? Então, desde os pais dos meus pais, quando vieram da Itália, eles adquiriram um lote lá na colônia, nas colônias velhas, perto do Bento Gonçalves, aquela região lá, já no agro, na agricultura, né? Era que já vieram da Itália com esse intuito de trabalhar a roça. E sempre foi, desde meus avós, meu pai, e nós, toda a geração só envolvido com agronegócio, com agricultura. Então, o que a gente aprendeu a fazer foi isso, e ser tirado da lavoura, a gente talvez não sabe o que fazer. Osvílio, e você se recorda ali na infância, morava na fazenda, certamente, ou morava no distrito?
Então, quando eu nasci, morava mais no interior. Depois a gente mudou para uma vila de Vista Alegre, Colorado, é distrito hoje. Mas é interior também, né? Então, eu me criei lá, estudei até a quinta série, sempre na Escola Divino Espírito Santo de Vista Alegre, era bem pertinho de casa. E meu estudo foi só o primário, nunca mais estudei nada e foi a minha infância, foi trabalhando e vivendo em família, né? Família muito numerosa, mas sempre todo mundo em casas. Mas era uma família de 14, mas 7 irmãos homens e 7 mulheres, bem dividido. Ficou empatado aí o placar. Oswino, e na infância ali, início da adolescência, sua família já trabalhava com os grãos? Era plantio de arroz? O que vocês trabalhavam com gado também? Como que eram as atividades dentro da área rural lá? Então era uma atividade muito, muito resumida, o povo era muito sofrido naquela época, mas era subsistência familiar, né? Então plantava lá seu milho, o milho a gente vendia um pouco, mas tinha os porcos, galinha mais para subsistência, vendia um pouco que sobrasse. Plantava mandioca também, tinha umas tafonas lá por perto que fazia farinha para vender. Mas foi assim, muito trabalho braçal, né? O tempo da enxada, do arado de boi. Pegou a época da matraca ou não? Ah, sim, com certeza. Era o que tinha. Arado, mais moderno, arado puxado a boi, sim, também mesmo, pegou. Eu trabalhei muito com junta de boi, com arado, caroça de boi, lavrando, puxando milho, mandioca, tudo que existia. A gente carregava na carroça e levava para o paiol, que a gente chamava lá, né? E Oswino, você lembra da época que chegou ali o trator, ali no sul, estava lá ainda ou você já tinha vindo para Goiás? Nossa, eu lembro como se fosse hoje. O primeiro trator que a gente adquiriu, meu pai, um tal de Eicher, com 35 cavalos. Eu lembro o dia que ele chegou em casa, eu tinha seus 8 ou 9 anos, por aí. Menos, eu tinha uns 7 anos, eu acho, quando chegou o primeiro trator. Que a gente, inclusive, tem ele até hoje. Está encostado lá no sul, mas não funciona mais, mas está... Dá para restaurar e gabinado com ar-condicionado ou nada? Dá a graça de ter uma máquina para poder andar e aquilo, além de ser o trator de trabalhar, era o carro de passeio, que não tinha outra coisa, então ia nas festas, nos bailes, era de trator. De trator. Ia de gente para cima desse tratorinho e ia todo mundo passear. Oswino, e como que foi a decisão de sair do sul e vir para Goiás? Ela partiu de quem? Quem convidou vocês ou seus pais? Como que foi isso? Então a história é mais anterior, vou contar um pouco mais, que a gente morava em Colorado, mas ali a gente já começou os irmãos crescendo e a área foi ficando pequena, aí começou já plantio de soja, que no começo não existia soja, né? Foi na época de 66, por aí, que começou a comercialização de soja, o plantio também, né? Daí a gente já adquiriu mais um trator, já estava frotista, já tinha 2 tratores, né? E aí a área ficou pequena em Colorado, Vista Alegre, onde nós morávamos, fomos para Palmeira das Missões. Lá comprou uma área maior. Que é no Rio Grande também. Que é no Rio Grande, 120 quilômetros longe de Colorado. Entendi. Aí ali já cresceu, precisou comprar mais trator, mas daí começou a colhedeira e tal. Quantos anos você tinha nessa época, Oswino? Eu tinha ali, quando fomos para Palmeira, tinha 15 para 16 já anos. Já estava na adolescência. Já estava na adolescência. E aí o que nós tínhamos era vontade de trabalhar, aquela... Todos os irmãos trabalhando juntos? Sim, nós trabalhávamos 7 irmãos homens. Daí, nesse caso, quando fomos para Palmeira, o pai entregou os negócios para os filhos, né? Que ele já estava mais de idade e começou as doenças dele também. Entendi. Daí nós 7 irmãos trabalhando junto nessa área de Palmeira. E Colorado, a gente corria trabalhando. Foi comprado ou arrendado lá em Palmeiras? Foi comprado. Comprado. Né? Aí a mecanização tomou conta, né? Daí a gente foi abandonando a junta de boi, aí virou... Aposentou os boi e vieram os tratores, as colhedeiras. Aí foi mecanizado, a gente ficou, acho que 10, 12 anos em Palmeira das Missões, que inclusive a gente tem essa área, tem um irmão que está lá até hoje. Até hoje. E como ficou já pequena aquela região também para nós, a gente veio para Jataí, Goiás, onde estamos até hoje. Oswino, que ano mais ou menos você veio para Jataí? Você lembra como que você ficou sabendo aqui da região? Que jeito que foi? Se veio só você ou veio mais gente? Então, no ano de 1983,
começou aquela leva de gaúcho vindo para Goiás, Mato Grosso e Goiás. E aí, por influência de amigos também, o Vicente Mantelli já tinha vindo naquele ano também, mas por ser cunhado do meu irmão, do Celito, já teve aquela influência. Daí meus irmãos vieram para conhecer e com a intenção de adquirir, de vir para essa região também. E nesse ano de 83 mesmo, a gente adquiriu uma áreazinha aqui, em Jataí, e mandamos para cá. Vieram 7 irmãos, todo mundo, um pouco ficou lá, o outro pouco veio, que jeito que Então a gente trabalhava em sociedade ainda quando veio para cá, mas daí um dos irmãos já tinha saído, começou a trabalhar por conta. Os outros 6, nós estava tudo reunido ainda, trabalhava em forma de familiar, né? Não tinha salário, não tinha nada, mas ia do jeito que dava, do jeito que o dinheiro dava para pagar as contas também. E viemos trabalhando aqui entre os 6. Daí do ano de 87 que a gente dividiu a sociedade. 87. Voltando para 83, a primeira área que vocês cultivaram aqui na região, você lembra para que rumo que era? Se era para Serranópolis, Estrada Velha, de Caiapônia, para Rio Verde, qual região? Não, é na Estrada Velha mesmo, onde a gente adquiriu a primeira área de 20 alqueires, né? 100 hectares, mais hectares. Então a gente abriu só uma parte dela, que foi a primeira área que a gente adquiriu aqui. E a gente tem ela até hoje, onde que é a sede do meu irmão, do Linto, é a primeira área. Mesma área. E chegou aqui, Osílio, nessa área já era lavoura ou estava em pasto, ou era mato? Era pasto. Era pasto. Daí a gente abriu uma parte e logo em seguida arrendou uma área da Rio Paraíso, que era encostado ali. A gente já deu um grande passo, arrendou 500 hectares, que era cerado, daí já teve que desmatar e limpar, e aquele trabalho todo que todo mundo já sabe, o trabalheira que dá abrir uma área, né? E muito mal de máquina, tinha uns tratorzinhos só meio fraquinho, então tinha que trabalhar muito para dar conta. Osino, e você se recorda daqueles primeiros desafios nessa época, na hora de você comprar insumo, na hora de você vender produto? Isso era muito acessível igual é hoje, ou como que funcionava naquela época? Pra você levar a soja, por exemplo, tinha que levar para onde? Tinha Jataí? Então era tudo muito precário, né? Porque estava iniciando a lavoura aqui na região. Muitos nem acreditavam que dava certo, os goianos chamavam os gaúchos de louco, abrir chapadão aí que não produzia nada, né? Mas a gente já conhecia um pouco da tecnologia, usando fertilizante, calcário, etc. E fomos encarando isso aí. Mas a comercialização também era muito difícil. Abriu uma cooperativa em Rio Verde, a maioria do soja tinha que levar para lá, e precário de estrada, de caminhão, tudo muito, muito difícil. Muito difícil. Osino, e nesses anos iniciais, você chegou a morar na fazenda, você e sua família, ou já mudar para a cidade e ia para a fazenda? Como que funcionava? Assim. Estava casado, não sei. De início, a gente veio todos casados para cá. Entendi. Eu, o Linto, o Moacir. Mas no início veio o Linto e o Moacir. O Moacir falecido hoje. Mas na época veio eles dois primeiro para cá. Mas a gente, como trabalhava em sociedade, e eu era que mais vinha do lado do sul ajudar eles a fazer a safra. Então vinha fazer as colheitas e tal. Mas logo em seguida o Moacir desmembrou da sociedade também. Daí é que eu vim morar para cá. Daí eu vim na época, no ano de 1987. Que eu descarreguei minha mudança. Mas eu vinha de Malicuia. Veio de Malicuia em 87. Eu já tinha 2 filhos, o Fábio e a Aline, quando viemos de mudança. E eles nasceram lá no sul, então? Nasceram lá. Depois a Cátia, a mais nova, que nasceu aqui, já é goiana. Hoje, então, a família é composta, é o senhor, a dona Ivone, o Fábio, a Aline e a Cátia. Só a Cátia goiana. Os outros, todo mundo gaúcho. A gente, como é uma agricultura familiar até hoje, né? A gente aumentou um pouco a lavoura, mas continua familiar. Então trabalha eu e a Ivone, o Fábio toma conta das lavouras e as meninas ajudam nos negócios, né? No escritório. E a Cátia também, a gente trabalha tudo em família. A sociedade com os irmãos continua de 87 até que ano, mais ou menos? Com o Linto e... Até 97. Mais 10 anos. 97 que a gente desmembrou da sociedade. E aí, nesse momento,
todos os seus filhos já trabalhavam ali com você ou foi a partir daí que teve a necessidade de integrar eles no negócio? Não, o Fábio sempre foi desde pequenininho envolvido com máquina, gostava muito. Ele gosta, né? de Então, mexer com trator, ele parece? sempre estava envolvido, como era o mais velho, né? Ele acompanhava na lavoura, tudo que era parte. As meninas eram mais novas também, e daí foi pegando gosto também, mas elas ingressaram já depois que estudaram um pouco também, né? Elas foram formadas. O Fábio não quis nem formar, ele fez faculdade uns anos, mas ele desistiu para trabalhar na lavoura. Ele achou mais interessante A parte operacional. trabalhando, operando e desistiu de se formar. A Aline e a Kátia são formadas. São. Administração. de empresas. E aí elas estão ali no administrativo, no financeiro. Como que funciona essa divisão de papéis e responsabilidades? Então, eu estou mais por fora agora, né? Tá quase aposentando. Né? Mas o Fábio toma conta das lavouras, o maquinário, ele toma conta de tudo lá, parte assim de operacional, né? E a Aline faz parte mais da parte burocrática, de banco, essas coisas. E a Kátia mais na parte dos funcionários, né? De RH. RH e também ela faz aquela ligação cidade e fazenda, né? O que precisa, manutenção, alimentação, organizar os funcionários, salário, demitir, adquirir os funcionários. É mais a parte da Kátia. Então, cada um tem uma função. É uma função e se complementam, né, Oswino? Sim. O que cada um faz ali o seu melhor para trazer o resultado, o sucesso para o negócio familiar. A gente fala muito aqui no nosso podcast sobre a importância da empresa familiar para a atividade agropecuária brasileira. E o que nós percebemos é que vocês têm um grau de maturidade muito grande em dividir o que cada um faz, em extrair o que é melhor de cada um, né, para ter uma sinergia que traga aí sucesso no plantio, na hora da colheita. Então, mas além dos benefícios da empresa, quais são as maiores dificuldades de trabalhar em família? E como resolver essas dificuldades, na sua opinião? Então, a gente fica muito feliz de poder ter a família junto, trabalhando. Sempre a gente procura muito... Porque a gente veio do início, a gente sabe como é que é não ter nada praticamente. A gente, quando meu pai largou nós por conta, começou de pouca área, pouco capital, a gente teve que ir sempre adquirindo. Então, a gente sabe como é que é adquirir terra e maquinário. Então, do momento que eu assim, desmembrei dos meus irmãos, que eu comecei a trabalhar sozinho, mas antes já com eles também, a gente sempre procurando adquirir alguma coisa, maquinário, e principalmente terra, né? Porque a gente sem a terra fica muito supérfluo, sem ter uma firmeza, né? A estabilidade. É isso. Então a gente procura muito adquirir terra para poder ter estabilidade. Como você falou, que se a gente depender de terra arrendada, um dia pode não ter, por algum motivo perde a terra, assim, a gente sabe que tem uma firmeza, uma segurança, né? E a família sempre muito unida, ajudando, a minha esposa, meus filhos, tudo muito preocupado. A gente sempre toma decisão junto sobre os negócios e é muito importante, é gostoso trabalhar em família. Tem as dificuldades, sempre tem alguma... que na agricultura você sabe, sempre tem os altos e baixos, que nem agora a gente está passando umas crises também. Então sempre teve, a gente sabe que a agricultura tem as fases boas e ruins e a gente já passou por muito disso. É um ciclo, né? Ela tem um momento de alta, um momento de baixa e é importante essa visão, né, na parte até financeira de reinvestir, né? Que vocês sempre reinvestiram para trazer segurança para os momentos de dificuldade. E você falou sobre tomar decisão em conjunto, decisões em conjunto com a família. Vocês têm essa prática de ter reuniões, tem uma definição, toda semana, todo mês? Como que funcionam as reuniões dentro da empresa? Vocês têm, ou é quando surge a demanda e aí, gente, vamos reunir? Então, a gente não tem a prática de marcar uma reunião. Não tem, nunca fizemos isso. A gente todo dia tá discutindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar, vamos vender, fazer alguma coisa.
agora a gente tem a prática de toda manhã toma chimarrão lá em casa, aí reúne as meninas, né? Vem a Aline, a Kátia, a Amanda já também faz parte, a Amanda é filha da Aline, já participa também. E o Fábio já levanta cedo, às vezes, quando é época de safra, já sai cedo para a lavoura, então ele fica mais ausente dessa conversa, bate-papo diário. Mas sempre a decisão é conversada todo mundo, mas assim como você falou de reunir para tomar uma decisão é mais... Tá marcado o chimarrão, como você diz. E aí no momento do chimarrão é hora de reportar o que está acontecendo, o que não está, o que tem que fazer, né? Esse diálogo, ainda que não tão sistematizado, ele é muito importante. Porque ele gera ali uma confiança recíproca entre os sócios. Porque hoje, na realidade, vocês são sócios. Sim. Né? Tanto você, quanto a Ivone, quanto os filhos, né? E já entrando na próxima geração com a Amanda. E ter essa conversa, essa aproximação é muito importante para a continuidade do negócio, para que o legado seja transferido para as próximas gerações. Assim funciona mais ou menos assim. A gente não é marcado uma reunião, é marcado o chimarrão cedo, né? Mas a gente durante o dia já fica imaginando, tem um problema, amanhã cedo eu vou discutir, né? Então, a gente já não é reunião, mas acaba sendo. Acaba que reúne com a família ali e vai trocando uma ideia, o que vão fazer, isso e aquilo, e tudo é tomado alguma decisão, mas é durante esse bate-papo aí de manhã cedo, tomando chimarrão e conversando. E hoje vocês têm também, Oswino, um escritório físico, né, da fazenda. Vocês decidiram construir um escritório para ter um lugar separado para gerenciar essas atividades profissionais? Sim, inclusive é do lado da minha casa, né? Então é por isso desse encontro de manhã cedo lá em casa, que depois só abre a porta e já entra no escritório daí. Mas as meninas trabalham no escritório e eu também todo dia vou lá, tenho que assinar um documento, um contrato, alguma coisa, está do ladinho aí. Depois que a gente sai para o batente, vai para a cidade, para a fazenda, pega o destino que cada um tem que tomar. Mas é ali que a gente toma as decisões mais cedo e é sempre durante a manhã que as decisões são tomadas. Oswino, e aí eu fico me perguntando, como que você consegue conciliar todas essas atribuições, né, um negócio pujante, e ao mesmo tempo figurar hoje como patrão do CTG? Eu sei que não é a primeira vez que você é patrão, queria que você contasse sobre a sua relação com o CTG, que é uma instituição extremamente relevante na nossa cidade, na nossa região, como que foi lá atrás, os primeiros convites, até chegar agora dessa patronagem. Então, eu não lembro bem o ano exato, eu fui convidado pelo Nelson Majone, que ele queria ser patrão e me chamou para ser vice dele. E eu prontamente aceitei, porque eu já era envolvido no CTG, a gente já chegou para cá, procurou se entrosar na sociedade, e como tinha o CTG, a gente procurou participar. Eu fui convidado, eu e a Ivone já trabalhava na parte da cozinha, nós administrava a cozinha do CTG. Por muitos mandatos lá a gente trabalhou. Aí o Nelson me chamou para ser vice dele. Mas ele já com a intenção de me jogar como patrão. Estava formando um sucessor. Eu aceitei porque eu assim, tinha um agradecimento pela sociedade de Jataí, que quando ele veio para cá, todo mundo acolheu nós aqui, né? Ajudou e participou e tinha um convívio com a sociedade. E eu sentia que tinha que dar uma contribuição maior para a sociedade, né? E como fui convidado para ser vice e depois como patrão, eu aceitei prontamente para contribuir dessa forma, para devolver o que eu tinha recebido de benefício, né? Essa foi a primeira vez. Depois eu saí, me chamaram para ser patrão mais uma vez. Pela segunda vez eu participei, fui patrão, não lembro bem os anos que foi. Aí eu saí também, agora estou no terceiro mandato como patrão. Já tem um ano, mais um ano vence meu mandato. Você deve acho que é hora de descansar. Você deve estar entre os recordistas aí de patronagem, né? Capaz que 3 mandatos deve estar aí no top 3 aí, que, entre todos. Mas, Oswino, fala pra gente um pouco mais sobre a atuação do CTG, Querência Goiana, né? Seja para os sócios associados, seja para a comunidade. Tem o CTG, tem a campeira. Explica para quem não entende, para quem é de fora. Então, o CTG Querência Goiana é muito forte. A gente talvez está participando, não tem muita noção de quanto que o CTG de Jataí
está colaborando para a sociedade, para o município. Ele é muito forte, muito participativo. Tem a sede social, tem a sede campeira, que fica 8 quilômetros distante, mas é a mesma sociedade. É a mesma, faz tudo parte da mesma associação. Sim. Então ali tem várias modalidades, né? Tem o esporte, tem a invernada artística, que é muito forte aqui em Jataí, tá, graças a Deus. Disputa tá campeonatos, torneios a nível nacional, né? Sim. Tem o esporte, a bocha, o baralho, que todo dia está funcionando, muita participação. Tem a invernada campeira, que é muito forte, sai aos rodeios aqui, reconhecido nacionalmente, vem participando de 8, 10 estados que vêm participar dos rodeios de Jataí. Então é muito bem visto perante a classe gaúcha, né, que é muito reconhecido. O que eu percebo é que fomenta muito as práticas culturais dos gaúchos que estão aqui em Jataí há muitos anos. Mas eu já tive uma conversa contigo em outra ocasião, que tem muito goiano que é sócio do CTG hoje, né? E há essa troca de práticas culturais, há esses laços de amizades que são duradouras, é um espaço que acaba gerando também um network ali entre produtores rurais e também traz eventos para aproximar essas culturas que são culturas irmãs no final das contas, né? Se a gente for olhar para Jataí, para Rio Verde, para as demais cidades do sudoeste goiano, somos hoje dentro do estado de Goiás a região que tem o maior PIB e muito isso graças à agricultura que foi liderada nos primórdios e ainda é pelo pessoal que veio do sul, não só do Rio Grande do Sul, também do Paraná, Santa Catarina. Então, é um espaço cultural por excelência, né? Sim, a gente veio com a agricultura, como é até hoje, né, o agro, e desenvolveu, graças a Deus a gente encontrou um solo e um povo amistoso aqui, que deu certo da gente conviver e trabalhar, e está desenvolvendo até hoje, e nisso juntou, como tem muito gaúcho, foi fundado o CTG, e graças a Deus foi bem aceito, e faz parte. Então a gente primeiro era mais só gaúcho, mas sempre teve aberto para outras pessoal também, como tem muito paulista, mineiro aqui. E os goianos estão muito participativos lá no CTG, muito sócio. Hoje eu acho que está mais ou menos metade gaúcho, metade goiano, que são sócios e participativos. Nas invernadas artísticas e na campeira também é muito goiano que participa, com muito afinco, com muita dedicação. Então é gratificante essa integração entre os nossos povos. Bom, Rosvino, chegando agora na nossa terceira etapa aqui da nossa conversa, gostaria de escutar também a sua visão de futuro, seja de Jataí, seja do agro brasileiro, seja do nosso estado de Goiás. A gente sabe que, como falamos agora há pouco, o agro é cíclico, né? E nós estamos vivendo momentos de crise ainda, infelizmente, mas sabemos que a crise vai passar. Uns mais otimistas, de que ela passa logo, outros mais pessimistas, enfim. Queria ouvir a sua opinião aí sobre também essa próxima safra que está se iniciando agora, né? Estamos prestes a dar largada na colheita, enfim, esse cenário aí do agronegócio. Então, começando lá de trás, o agro, a gente era tratado antigamente como colono, não era bem visto na sociedade, era meio desprezado até a nossa profissão, antigamente. Depois o agro foi pegando volume, foi sendo bem aceito. Hoje em dia, graças a Deus, o agro é muito reconhecido mundialmente, né? E como o Brasil tem uma área muito grande, muito expansiva, tem muita produção, a gente é primeiro lugar em produção de milho, de soja, de galinha, de aves, de suíno, de gado também. Então, o mundo abriu o olho para o Brasil e a gente está envolvido nessa questão aí. A gente está vivendo agora, como você perguntou, uma crise, está meio difícil porque os custos subiram demais, né? Tudo é muito caro para a gente adquirir e o nosso produto não está valendo tanto. Então a gente nessa situação vive uma crise, né?
tem que ter muito pé no chão para conseguir superar, para poder não ficar devendo, para conseguir Fechar as contas, né? Para se manter também, fechando as contas. Mas a gente tem muita cautela, muita experiência também, já passou por muitas crises nesse meio. E agora a gente espera ser reconhecido e ser valorizado e que nosso produto tenha um pouco mais de valor também, para poder a gente seguir em frente e continuar nessa luta, produzindo alimentos e fazendo bem para o mundo, né? A gente sempre procura trabalhar da melhor maneira. Tem horas que eles falam que o agricultor destrói, que usa muito veneno, não sei o quê, mas é porque eles não conhecem o que é uma vida no campo, né? O que mais precisa do solo é o agricultor, né? Não pode, procura evitar queimada, procura proteger as nascentes das águas. A gente precisa da água, precisa do solo, nunca que vai querer destruir o que a gente vive. Então é por esse meio aí que a gente procura proteger e sempre melhorar, nunca prejudicar em nada. A fazenda ela é uma empresa a céu aberto, né? Parece até clichê falar, mas isso denota que é um ambiente que a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? Você tem ali a chuva que às vezes falta, às vezes está em excesso, tem o granizo, tem a geada, tem ataque de javali, né? Falando com um cliente ontem, um amigo nosso, inclusive, ele falou que teve um ano que o javali acabou com 50 hectares de lavoura de milho, ele fez as contas lá, foi um prejuízo de mais de 500 mil reais. Então é diferente de uma indústria na cidade que você tem um ambiente mais controlado. Claro que está sujeito a riscos também industriais, mas dentro de uma propriedade rural são muito maiores, né? E como conciliar esses riscos com o aumento da produtividade, da produção, para atender a demanda de alimentos que é crescente, porque a população aumenta, o poder aquisitivo aumenta, então a pessoa quer comer mais e melhor. Antigamente não se comia carne, então a pessoa ganha mais, ela quer comprar mais carne, mas quem vai produzir essa carne para atender a demanda? Né? Mudanças culturais, o chinês não comia carne agora de vaca, agora ele passa a querer comer carne de vaca. Tem mais capital da gente. Então tem que haver uma produção equivalente, né, para não gerar um desequilíbrio. E aí o desafio do produtor de conciliar produção de alimentos, fibras, porque a roupa ela vem do campo, muita gente ignora isso, né? E bioenergia, porque o produtor rural brasileiro cada vez mais produz, seja através do bagaço de cana, seja através do milho para virar etanol, ele está produzindo bioenergia, conciliar isso tudo com a preservação ambiental. Então é um desafio assim, gigantesco, é uma baita de uma responsabilidade e a gente fica feliz de ver que existem famílias como a sua que estão contribuindo para isso, né? Produzir, preservar, conciliar, para que as próximas gerações tenham condições até melhores do que a nossa. Eu acho que essa é a grande missão, extremamente nobre. Queria, por fim, Oswino, escutar a sua perspectiva para essa próxima safra. A colheita está quase se iniciando aqui em Jataí. As lavouras, né? Queria o seu olhar sobre as lavouras próprias dos demais e um pouco aí da sua análise sobre essa nova liderança que assumiu nos Estados Unidos, né? Donald Trump assumiu dia 20 agora, e isso pode mudar o jogo geopolítico e impactar o agronegócio brasileiro. São essas as duas últimas questões para a gente caminhar para o final. Então, como você falou, está iniciando a colheita, mais uns 8, 10 dias a colheita da soja pega fogo, como a gente costuma falar. Está muito boa a lavoura. O desafio agora será a colheita, que a gente colhe em época de chuva aqui, então se chover muito prejudica, começa a perder soja, às vezes, né? Mas a gente faz de tudo, empenha muito para ter agilidade na colheita, para não ter perdas, o mínimo possível. E a comercialização também, a gente procura sempre estar ligado para aproveitar as melhores condições de comercialização. E como você falou sobre o mercado do mundo, a gente não tem muita clareza como que vai ser para o futuro, né? Agora Donald Trump assumiu lá,
A gente sabe que ele é um grande visionário, né? Que ele tem noção do que precisa e onde que ele deve apoiar. E parece que ele tem bons olhos para o Brasil, sabe que é um país de grandes agricultores, né? Grande produção. Então, vamos ver se tem uma clareza, uma melhora daí para frente. Oswino, muito obrigado por toda a sua visão, por compartilhar a sua história. Ficamos muito honrados que você tenha aceito o nosso convite e é só agradecimento. Obrigado de coração. Obrigado a você, Alan, pelo convite. Estamos aí para colaborar e falar o que a gente tem um pouco em noção da cabeça, né? Obrigado.